Bem-vindos, bem-vindas ao podcast Companheiro Espírita, Spiritist Companion, o seu podcast bilíngue sobre o Espiritismo. Que bênção estarmos juntos! Meu nome é Yuri Castro e eu vou ser seu companheiro nesta jornada em que vamos estudar, refletir e colocar os ensinamentos espíritas em prática. Se você gostar do que ouvir, não se esqueça de se inscrever e não perca os episódios semanais lançados sempre às segundas-feiras. Para o episódio de hoje, vamos conversar sobre algo um tanto quanto difícil e delicado: o perdão à luz do Espiritismo. O que nós podemos então aprender com a doutrina e como aplicar os ensinamentos relativos ao perdão no nosso dia a dia? Como de costume, vamos iniciar então com um trecho de uma mensagem. Esta especificamente está no livro Ceifa de Luz, do Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. É a mensagem de número 21, a bênção do perdão. Ele nos fala: compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediem é defesa de nosso próprio equilíbrio, e que, nos dias em que a injúria nos bata em rosto, o perdão, muito mais do que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor para nós. Aqueles que nos prejudicam ou nos magoam frequentemente se encontram de tal modos jungidos à tribulação que, no fundo, sofrem muito mais que nós mesmos. Vejamos como numa passagem tão curta de uma mensagem, esta mensagem de número 21, o Emmanuel já toca em assuntos extremamente delicados, extremamente profundos, mas muito importantes. Ele nos fala, por exemplo, que o perdão é uma bênção. Vejamos a palavra, meus amigos e minhas amigas, que ele usa, uma bênção. Mas ele diz que, primeiramente, essa bênção é direcionada a nós mesmos, não é nem aos nossos supostos ofensores. Esta bênção é para nós mesmos, primeiramente. Ele também vai comentar como que essa bênção é, ou seja, ele usa aqui o presente do verbo, e sempre será, ou seja, o futuro, o melhor para nós. Então, Emmanuel salienta aqui a importância do perdão como uma bênção para nós mesmos, no presente, que é o tempo que nós conseguimos agir, algo que nós conseguimos modificar, trazendo essas sementes que germinarão no futuro, é o melhor para nós. Nós vamos ainda colher aquilo que nós plantarmos agora no presente. E quantas vezes, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, nós encontramos então dificuldade em perdoar, seja em perdoar a quem nos tenha ofendido ou magoado, seja perdoarmos a nós mesmos quando não somos nossos melhores aliados em certos momentos, ou até mesmo pedir o perdão quando nós temos errado com alguém. É difícil. O caminho do perdão ele é sempre cheio de obstáculos. E o Espiritismo, ao longo dos seus livros, vai tratando sobre esses obstáculos, como, por exemplo, a questão do orgulho, a questão do egoísmo, arrogância, cólera, vaidade, ou esperar que o outro se desculpe primeiro, preocupação com o que vão dizer, ou seja, comentários alheios. Todos estes são barreiras e variações dessas são barreiras que nós encontramos no caminho por perdão. Mas é importante nós falarmos que perdoar não é esquecer. Nós ainda não estamos num ponto evolutivo do nosso espírito que nós conseguimos esquecer com facilidade tudo de mal que é feito contra nós. Não é também fingir que nada aconteceu. Perdoar, de certa forma, meus amigos e minhas amigas, é libertar a si mesmo dessa prisão de mágoa que nós criamos. É soltar esse peso do ressentimento, um peso que nós não necessariamente temos que carregar e que, quando alimentado, esse peso nada mais faz do que adoecer o corpo e aprisionar o espírito. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os Misericordiosos, o codificador Allan Kardec, ele reúne diversos ensinamentos que os espíritos nos trazem sobre o perdão, e eu trouxe aqui apenas um trechinho. Capítulo 10, item 15, eles vão nos dizer que o perdão é o triunfo da alma sobre o orgulho e a vingança. Vejamos bem, é o triunfo da alma,
e muitas vezes as coisas da alma, que a alma atinge, que ela consegue chegar, nós não vemos muitas vezes aqui no planeta da carne. Esse triunfo da alma é um ato de grandeza interior, é um passo na evolução de um ser que já compreende que nós todos estamos em aprendizado, que todos nós somos sujeitos a errar, todos nós estamos sujeitos a magoar. E essa prisão que nós criamos muitas vezes para nós mesmos com a falta do perdão, seja pedir o perdão ou aceitar um perdão, ela é uma sombra. O Emmanuel, trazendo aqui um outro trecho de uma outra mensagem, no Palavras de Vida Eterna, nesse livro do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 91, o Emmanuel nos fala o seguinte, ele diz, perdoa e segue. Só aí já tem bastante mensagem. Perdoa e segue, vá adiante depois de perdoar. Não é segue primeiro, é perdoa e segue. Ele fala, perdoa e segue, a mágoa é sombra, o ressentimento é ferrugem na alma. Não permitas que ofensas alheias determinem tua queda. Então vejamos que o Emmanuel compara aqui o ressentimento com uma ferrugem na alma. E quando ele nos convida a perdoar e seguir, o Emmanuel também está falando que o perdão não depende do outro. Ou seja, nós não devemos deixar que o ato do outro dite o nosso ato. Então, se a pessoa me perdoou, agora eu vou perdoá-la, vou aceitá-la. Ou se a pessoa finalmente pediu perdão, agora sim eu vou seguir em frente. Não depende do outro se arrepender também. Porque muitas vezes as pessoas não vão verbalizar um perdão quando elas se sentem arrependidas, seja por todas aquelas barreiras que nós já falamos, como a vaidade, o orgulho, o egoísmo, a arrogância e tudo mais. Então, o legal disso tudo é que o Emmanuel nos fala que não dependemos dos outros para que isso vá adiante. Nós não dependemos deles pedirem o perdão ou até mesmo aceitar o nosso perdão para que nós tiremos esse peso que nós carregamos, esse ressentimento que ele falou ali como ferrugem da alma. Até porque quantas vezes nós prendemos ou esperamos que o outro peça o perdão ou aceite o nosso perdão para termos então ali um sentimento de felicidade. Quantas vezes nós esperamos isso e acabamos deixando de viver em paz? Essa é a realidade. Então o Espiritismo, ele fala bastante como que o perdão é essa ponte para a liberdade emocional. E no livro O Autodescobrimento, uma busca interior da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo, ela fala que o perdão deve ser exercido em profundidade para libertar o ser do cárcere moral em que se encontra, não apenas o perdão ao outro, mas o auto-perdão. Então a outra benfeitora espiritual, nossa querida Joana de Ângeles, também faz essa alusão a falta do perdão, essa mágoa que nós guardamos, sendo esse cárcere moral. O Emmanuel já falou da ferrugem da alma, a Joana de Ângeles está falando sobre esse cárcere, essa prisão moral que o ser mesmo cria para si. É a própria Joana de Ângeles que também nos convida a olhar para frente, a não deixar que o arrependimento do mal cometido consuma o nosso ser. A Joana fala que o arrependimento tem somente a função de nos conscientizar do mal feito. E ela fala para perdoarmos-nos, encorajarmos-nos e darmos início à tarefa de reparação. Essa é uma passagem dela do livro Vida Feliz, mensagem número 41, psicografada pelo Divaldo. E é interessante essa questão, pois muitos de nós, em quantos momentos distintos, somos compelidos a andar para frente após o arrependimento. E muitas vezes falhamos nisso. Ficamos como que num redemoinho de arrependimento e não seguimos em frente, ou temos uma dificuldade muito grande em dar prosseguimento à nossa caminhada evolutiva. Existem tantas enfermidades do corpo que são geradas pela falta do perdão, pela mágoa que transforma até mesmo as fibras corporais. Devemos sempre ter isso em mente.
E se voltarmos bem lá atrás, vamos dizer assim, perto dos 2000 anos atrás, nós veremos que o nosso grandíssimo irmão, Jesus, nos ensinou muito sobre o perdão. Ele comentou, e nós temos isso em Mateus capítulo 5, para que nós, ou nos convidou a reconciliarmos-nos com os nossos adversários o mais depressa possível, enquanto nós estamos a caminho dele. Isso é uma lição profunda. Jesus, então, já aludia a essa necessidade de nos reconciliarmos com as pessoas porque nós não sabemos das condições futuras. Não temos como saber se estaremos lado a lado com aquele companheiro ou quando que nós estaremos lado a lado com aquele companheiro que nós buscamos o perdão. Então, essa exortação do nosso querido mestre, ela é importantíssima para que não desperdicemos o tempo de hoje, para que não desperdicemos a oportunidade da reconciliação no presente. Mais além, numa outra passagem clássica, Simão Pedro pergunta então ao mestre quantas vezes ele deveria perdoar o irmão que houvesse pecado contra ele. E ele sugere um número. Eu sempre achei isso fascinante, que ele sugeriu um número. Vocês se lembram? Qual foi o número? 7. Por que será 7? E eu fico pensando e tentando voltar atrás, imaginar a cabeça de Simão Pedro. Quando ele foi fazer essa pergunta, ele deve ter pensado rapidamente. Uma vez é difícil, perdoar duas, muito difícil, 3, nossa, 7. Eu imagino que ele deve ter feito algo desse sentido na sua cabeça. E ele falou 7, mas para surpresa dele, o que o mestre respondeu? Não te digo que 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 490 vezes. De novo, só consigo imaginar, naquele momento, a cabeça dos presentes em ouvir que teriam que perdoar 490 vezes. Um outro momento também, muito importante da passagem do Mestre, em que ele nos ensinou, foi aquele momento triste, lá no Gólgota. Momento da crucificação, em que Jesus, injuriado, flagelado, mais uma vez nos demonstrou sua grandeza, quando o perdão lhe fluiu natural dos seus lábios. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Vejamos, meus amigos, minhas amigas, naquele momento derradeiro de tristeza incomensurável, Jesus elegeu pedir o perdão para aqueles ignorantes de espíritos que estavam flagelando-o. E aí nós paramos para pensar tantas dificuldades do perdão, mas vemos quão importante é este caminho do perdão. E aí alguém pode perguntar agora, ouvindo isso, mas como que eu aplico isso no dia a dia? Todas essas mensagens são inspiradoras, mas como que eu aplico isso no dia a dia? Bom, vamos lá. Primeiramente, reconheça o que sente. Não esconda sua dor. Sinta, identifique, mas não se prenda a ela. Primeiro passo. Segundo passo, ore pela pessoa. Aí alguém vai falar, orar? Fazer uma oração? Sim. Mesmo que doa no início, deseje luz a quem lhe causou mal, porque nós sabemos como a prece muda as vibrações e nos aproxima dos bons espíritos. E o terceiro passo aqui seria soltar a mágoa. Então, existem várias formas de se fazer isso. Pode ser escrevendo, falando com um amigo, falando com um profissional, conversando com Deus. Olha que coisa linda. Estamos sempre com esse acesso. Mas o importante aqui, meus amigos e minhas amigas, é libertar-se, porque como nós já vimos, a mágoa, ela é a prisão, enquanto que o perdão é a liberdade. Perdoar, então, é esse presente que nós damos, primeiramente, a nós mesmos. É plantar a paz e colher a leveza, é fazer as pazes com o passado e permitir que o presente floresça. O Espiritismo nos mostra que o perdão não é fraqueza. Pelo contrário, o perdão é esse erguimento, essa demonstração de humildade. Ele é essa força da alma amadurecida, pois somente ela pode conseguir o perdão. E mesmo que perdoar hoje pareça difícil, porque é difícil, lembre-se também de que ninguém está sozinho nesse caminho, meus companheiros e minhas companheiras.
Os bons espíritos, eles nos amparam, nos fortalecem, nos envolvem com muito carinho. E com isso, chegamos então ao final de mais um episódio. Que coisa boa! Aprendemos um pouco sobre esse assunto tão delicado, o perdão. Como perdoar, quais são os mecanismos por trás do caminho do perdão, quais são os conhecimentos espíritas aplicáveis para a nossa própria jornada no amadurecimento da alma, em que nós aprendemos então o perdão verdadeiro. Espero de coração que, como sempre, tenha sido útil esse episódio, nem que seja só um pouquinho. Com amor fraterno, seu companheiro espírita.